Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sorrir com Ciência e Propósito. Nós temos o objetivo de compartilhar informações que vão ajudar você a ter melhor saúde, conhecer melhor as causas das doenças bucais e especialmente prevenir. Mas mais do que isso, trazer acolhimento, humanidade, conhecimento com pessoas de destaque na área odontológica e também pessoas que colaboram para a promoção da saúde bucal. Eu sou o Dr. Ricardo Oliana, sou cirurgião dentista com 30 anos de formação como cirurgião dentista, especialista, mestre e doutor em odontologia, e para mim é uma honra estar com vocês e trazer os nossos convidados para abordar temas tão importantes. E hoje o tema é o atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais, algo tão nobre, tão importante, que traz a oportunidade de levar a saúde de forma irrestrita para todas as pessoas. E a honra nossa hoje é de apresentar aqui e ter conosco a doutora Gisele Jacinto, Muito cirurgiã dentista, especialista em pacientes, atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais. Nossa, Gisele, que honra tê-la conosco. muito obrigada, agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz de receber o seu áudio e espero poder contribuir um pouquinho e falar um pouco da minha atuação e como que funciona o atendimento do especialista nessa área para esse público que precisa tanto de Verdade. atendimento na área da saúde e principalmente odontológico, que é tão carente ainda hoje na nossa É população. verdade, Gisele. E é um privilégio ter a doutora Gisele conosco, porque ela realmente é uma profissional vocacionada. Ela trata com um nível de humanidade altíssimo, além da qualidade técnica que é necessária para realizar esse atendimento em qualquer área, mas especialmente em pacientes com necessidades especiais, né, doutora Sim, Gisele? com certeza. É um público que a gente precisa olhar sempre assim, com um olhar muito individualizado, né? Nenhum indivíduo realmente é igual ao outro, e é muito necessário que esse atendimento seja focado e específico para cada necessidade de cada pessoa. E essa é uma dor que nós enxergamos, né? Nós tivemos a ideia justamente porque nós acreditamos que a odontologia deve ser acessível para todos. Sim. E o que nós enxergamos que muitos pacientes com necessidades especiais, e aí incluem-se também os pacientes com deficiência intelectual, motora, têm dificuldade de acesso. E nós precisamos mudar esse panorama, né, doutora Gisele? Exatamente. A começar, inclusive, pela formação dos profissionais, porque a gente, para uma demanda tão grande de pessoas que têm necessidades especiais, a gente tem também poucos profissionais formados nessa área. Uhum. Ainda o estado de São Paulo é o estado que mais tem, porque é onde tem a maior quantidade de escolas formadoras nessa especialidade. E então é importante a gente falar também, até como uma maneira de incentivar que os próprios alunos, né, os estudantes de odontologia se interessem por essa área e que para essas instituições de ensino também se expandam pelo país e formem mais profissionais dentro dessa especialidade. Excelente. E você que ouve ou nos assiste, é importante participar e acompanhar esse episódio, porque você vai entender como a odontologia, o atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais transforma vidas, né? E como é possível oferecer um atendimento mais humano, qualificado e ético. E Gisele, eu já também começo perguntando, uma vez que é tão desafiador, por que que você escolheu? Da onde veio esse sentimento, esse chamado? Porque eu sei que você atua por vocação, assim como eu. Como foi esse chamado para se especializar no atendimento a pacientes com necessidades especiais? O meu interesse já começou na graduação. Eu fiz um estágio de 1 ano na clínica de pacientes especiais lá da USP, né? Foi onde eu me graduei. E, e eu acho que assim, a odontologia para paciente com necessidade especial, ela te aproxima muito de outras áreas da saúde, inclusive da medicina. A gente precisa estudar muito sobre muitas coisas, né? Assim, funções biológicas do indivíduo, condições aí dentro da especialidade, pacientes com doenças sistêmicas, que são os pacientes oncológicos, cardiopatas, transplantados. Então, assim, foge um pouco da odonto-boca. A gente expande um pouco para a saúde geral do indivíduo. Isso falando de pacientes nesse quadro aí, vai, de doenças sistêmicas, porque aí também tem os pacientes neurológicos, pacientes com doenças infecto-contagiosas. E, além disso, durante esse estágio, eu acho que assim, me despertou a vontade de fazer por essas pessoas algo que eu gostaria também que fizesse um pouco, aí vai puxar um pouco para minha história de vida, né?
O meu pai foi um paciente especial. Uhum. Por 16 anos, ele sofreu com uma miocardiopatia dilatada, evoluiu para insuficiência cardíaca, entrou na fila de transplante cardíaco. E eu via como era difícil conseguir profissionais que o É atendessem verdade. pelas necessidades que ele tinha. Então, mais uma vez, me despertou a curiosidade. E eu acho que assim, o que a gente ainda conseguiu em termos de atendimento para ele, não só odontológico, médico, enfim, em todas as áreas, ele se tratou em São Paulo, é, me gerou assim poxa, por que que eu também não posso retribuir aos outros o que fazem por ele, pela minha família, né? Porque você não trata o paciente, você trata uma família, né? Quando você trata o indivíduo, a família, também a rede de apoio fica satisfeita, né? Então eu fui buscar, voltei para a USP depois de 3 anos de formada para então ingressar na especialização. Então acho que Nossa. tem muito a ver com a história do meu pai, assim. E uma forma de retribuir o agradecimento, a gratidão. Exatamente. Nossa Senhora. Ao que foi feito por ele e pela gente, A né? doutora Gisele, eu a conheço já há algum tempo. Ela sempre foi, eu já falei, ela é vocacionada, né? E ela trabalha por propósito nobre, né, Gisele? Sempre, né? E você fez o curso lá com a professora Marina Galotti Galotinho, Magalhães, Karen Karen Ortega. Nossa, que time excelente. Só Nossa, são muito gente queridos. fraca. Não, só gente de altíssimo nível, excelente formação. Eu vejo, por exemplo, que há ainda por parte, né, de entendimentos, né, alguns erros comuns, como ignorar os sinais de desconforto dos pacientes com necessidades especiais, subestimar a importância do preparo adequado do consultório, que precisa ser bem preparado, e também uma falta de capacitação contínua para esse atendimento especializado. É um atendimento especializado, precisa ter realmente vocação, né, Gisele? Precisa gostar, amar o que faz, né? Tudo nós fazemos, né? Exatamente. Precisa, exige muita paciência, exige muita dedicação, exige muito acolhimento com a família, Sim. com os cuidadores, né? Então, e é aquilo que eu falei no início, né? Você precisa realmente individualizar. A pessoa entrou no seu consultório, você tem que enxergar aquele indivíduo, assim, e você, obviamente, não vai conseguir isso na primeira consulta. A pessoa vai ter que retornar, você vai ter que ir conhecendo aos poucos, mas assim, inserir no seu atendimento algo que o paciente goste, um personagem que ele se interessa. Então, esses temas também te ajudam a evoluir no tratamento. Mas sim, é necessária muita dedicação, muita paciência e muito estudo. Muito estudo. Você Muito. sabe que eu tive uma experiência com odontologia hospitalar, especificamente com pacientes cardiopatas, porque eu fiquei um bom período no INCOR, no Instituto do legal. Coração da Faculdade de Medicina da USP, com a doutora Itamara Itajima Simões Neves e o doutor Ricardo Simões Neves, aos quais eu mando um abraço carinhoso, porque eu tenho amizade com eles até hoje. Já faz 30 anos e nós temos muita amizade. E isso fez toda a diferença para mim, a percepção do sistêmico de uma forma mais intensa, né, Gisele? Sim. E aí vem uma primeira pergunta, né? Como que é esse atendimento de pacientes com necessidades especiais na prática? E uma questão. Quando se fala de pacientes com necessidades especiais, se imagina pacientes com deficiência. E, na verdade, é um conjunto de alterações gerais, sistêmicas, que o Exatamente. paciente pode ter, além da deficiência, né? Sim. Quando a gente fala, então, da odontologia para paciente com necessidade especial, a gente está falando, como eu já citei, né? Os pacientes com doenças sistêmicas, que aí inclui uma série de patologias, pacientes transplantados em fila de transplante, de órgãos sólidos, de célula tronco-hematopoética, né? Que é a medula óssea, pacientes com doenças autoimunes. Então, basicamente, assim, se a gente for avaliar todo indivíduo, alguma descompensação, com quase todos, você vai encontrar. Então, isso é legal na PNE. Sim. Quase todo mundo é um pouco especial quando você entra na sua cadeira, né? Então, você aplica o seu conhecimento a todo o atendimento, na verdade. Mas aí, entrando assim, mais no rol mesmo da necessidade do especialista nisso, É. então, seriam essas patologias mais graves, né? Pacientes com doenças infecto-contagiosas, e aí principalmente pacientes soropositivos para HIV e todas as comorbidades que acompanham, né? E também pacientes com transtornos neuropsicomotores, com síndromes, né? Então, a odonto para PNE, ela abrange toda essa gama de pacientes. É muita O gente. espectro autista também. Também, Tem todo um também. cuidado especial para atendimento. Exatamente, o preparo do ambiente, a orientação da família em relação aos cuidados em casa. Então, assim, fazer um tipo de comunicação alternativa, usando figuras para aqueles pacientes não verbais,
Tomar cuidado com os estímulos, né? O ambiente odontológico já é um ambiente estressor por si só. Exato. Tem muita iluminação, tem muito barulho. Então, a nossa vestimenta, né, para garantir biossegurança, muitas vezes já apavora aquele branco, aquele jaleco. Então, num primeiro atendimento, usa um jaleco colorido, tira o gorro, né? Dá uma aliviada no lugar. Descaracteriza um pouco, Um pouquinho, isso, E aí, aos poucos, você vai dessensibilizando esse paciente até que, em algum momento, ele permita que você realmente faça uma intervenção. É óbvio, há casos em que o paciente já chega para você num quadro urgente, né? De uma necessidade mais urgente mesmo, às vezes num quadro de dor aguda, já está descompensado ali, né, desregulado do ponto de vista do comportamento, e aí então o ambiente do consultório, naquele momento, ele não vai ser possível de ser utilizado, e aí você parte então para um serviço hospitalar, né, um atendimento sob anestesia geral, mas a ideia não é essa, né, a ideia para o autista principalmente, que o manejo comportamental é um pouco mais difícil. A ideia é sempre a gente trabalhar preventivamente para evitar levar esse paciente para centro cirúrgico o tempo todo, né? Excelente. Nossa, que trabalho lindo, Gisele. Nossa, que trabalho lindo. Nossa. E aí, vocês sabem que a doutora Gisele, por vocação, ela escolheu... Vocês viram a história aqui, né? Por vocação, atender, se especializar no atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais e não parou por aí. Ela prestou concurso público e começou a trabalhar também no serviço público municipal. Então isso mostra o quanto ela é abnegada, dedicada. Hoje ela dá atenção para a filhinha, né? A Lavínia, que acabou de nascer, coisa mais linda. E muito em breve, 6 meses, que linda, parabéns. E logo ela deve estar de volta conosco, oferecendo esse trabalho, esse atendimento de altíssimo nível. Eu te conheço há algum tempo e sinto, né? Eu tenho 30 anos de profissão. E não só como professor, mas como apaixonado por saúde bucal, pela saúde das pessoas e por pessoas. Eu vejo isso em você e sinto em você, sabe? É muito forte. Você tem um poder, assim, de transformar as vidas das pessoas justamente por o que você trata pela essência, né? Pelo principal. É isso. É isso, é isso. Resumindo. Muito bom. E, Gisele, quais são os desafios enfrentados e que foram superados ou que ainda estão por serem superados, né? Existem muitos desafios na prática. Sim, sim. Eu acho que se a gente for entrar principalmente nessa questão do autismo, que é um tema que está sendo muito debatido agora, até pelo fato dos diagnósticos precoces que têm acontecido, né? Ainda bem. Eu acho que o que a gente precisa ainda superar é em relação a sensibilizar o poder público para o atendimento desses pacientes em âmbito hospitalar. Eu acho que... E aí eu falo até dos próprios colegas dentistas, que muitas vezes não entendem essa necessidade, né? É uma dificuldade de acesso muito grande, até do próprio profissional especialista, de conseguir esse caminho, esse acesso, essa via para o ambiente hospitalar, para que você sim ofereça um tratamento respeitoso, ético e humanizado. E efetivo. E efetivo, exatamente. Dentro dos hospitais, ainda o que a gente vê muito da parte odontológica é a bucomaxilo, que tem uma super importância, precisa estar lá. Mas eu acho que os especialistas em pacientes especiais também precisam desse acesso. Excelente. A gente tem uma porcentagem pequena de pacientes que, por mais que a gente tente uma dessensibilização, consultas de condicionamento, a gente não evolui por questões próprias daquele indivíduo. E muitas vezes a gente não consegue resolver o problema por falta de acesso... Suporte estrutural. Suporte estrutural, exatamente, né? E aí esse paciente se perde. Puxa vida. E o que acontece? E tem o profissional, né? Tem o precisa profissional. Da estrutura para dar o suporte. Tem a estrutura. Mas precisa dar acesso, né? Precisa do caminho, exatamente. Então, acho que isso é algo que ainda é muito difícil, mesmo nas instituições de ensino que fazem um atendimento pelo SUS, né? Você tem filas de espera muito grandes, de 2, 3 anos. A demanda é alta. A demanda é muito alta. É alta, principalmente nos municípios que têm que tem habitantes, vamos dizer assim, uma população mais carente, mais SUS dependente. Então, você vai ter, obviamente, em proporção, uma quantidade grande de pessoas que precisam desse serviço. E o que eu sinto, né? Não é a necessidade odontológica em si, não é o procedimento que é complexo, é o manejo comportamental que é complexo.
E que Que naquele desafio momento... pede, né? Exatamente. Você não pode, às vezes é um paciente que você precisa levar para o centro cirúrgico, mas justamente para que ele não retorne. Para que Sim. você, num segundo momento, envolva a família nesse cuidado, para que ele retorne para consultas preventivas, De controle. de controle, e que num momento em que ele não esteja alterado né, do comportamento por causa de uma dor de origem odontológica, você consiga então condicioná-lo àquele Perfeito, ambiente. perfeito. Naquele momento você não vai conseguir, mas Perfeito. com aquilo tratado você consegue. E para tratar, tem que ser, para ser conclusivo, tem que ter uma abordagem hospitalar, com Muitas vezes anestesia geral. Exatamente. Você vai ter um profissional anestesista cuidando da sedação e o dentista está única e exclusivamente focado no seu atendimento odontológico. Excelente. Isso é seguro para o paciente, seguro para a equipe e seguro, enfim, para a família. É um tratamento, como eu disse, ético, humanizado, seguro e efetivo. Excelente. Vejam que o desafio, ele existe a estrutura hospitalar, existe a possibilidade do atendimento, mas o acesso ainda não é franco. Existem profissionais capacitados, então você que nos assiste, que não é, ou que é profissional de odontologia, mas que pode compartilhar e promover mudanças, puxa, pensem nisso. Será que na sua localidade, no seu município, o Serviço Único, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem dado essa abertura para profissionais cirurgiões dentistas abordarem de uma forma conclusiva e bem objetiva esses casos mais complexos? Será que os hospitais têm oferecido essa abertura, essa possibilidade? Se não tem, como nós podemos atuar? Como você pode atuar? Atuando com os representantes políticos, com as lideranças locais, apoiando os profissionais? Pense nisso. Eu acho que você pode fazer a diferença também onde quer que você more, né, doutora É Gisele? isso aí, eu acho também, concordo. Muito bom. E aí, nesses casos, muitos casos que a senhora deve, que você deve, vou chamar de você, né, Gisele? Você é minha amiga há tanto tempo, chamar de senhora, puxa vida. Esses casos que você deve ter muitos casos emocionantes em que você teve sucesso no atendimento e trouxe uma transformação, um benefício, né, Gisele? Você tem Ah, alguns que você possa citar? claro, Assim, exemplos? vários. A gente vai ficar aqui muito tempo se eu for Que falar ótimo. tudo. Bom, eles querem, a turma toda quer ouvir você. Bom, eu acho que o que mais me marcou, assim, foi no auge da pandemia, onde os atendimentos eletivos tinham sido suspensos, né, pelo risco de contaminação da equipe. Eu estava trabalhando ainda na prefeitura e a gente, né, o profissional ia para fazer uma espécie de plantão e atender somente urgências. E chegou uma criança, um autista, de 8 anos. A mãe, na verdade, compareceu com ele muito aflita, Uhum. falando que imaginava que ele estivesse com algum desconforto na boca, porque ele estava sem se alimentar há algum tempo, e ela estava toda mordida, Uhum. porque ele estava completamente descompensado, né? E, e eu pensei, meu Deus, em plena pandemia, como é que eu vou fazer para condicionar essa criança? Eu sei que eu levei 4 consultas para conseguir descobrir o que ele tinha. Olha só. Até eu mediquei para dor e aí eu falei, bom, retorno uma semana depois, provavelmente ele vai estar com essa dor um pouco mais controlada e aí eu consigo avaliar. Era um molar descido, um dente de leite Uhum. que estava cariado e totalmente comprometido e necessitava exodontia, né? Então eu sei que... E aí eu lembro que eu perguntei para a mãe dele qual era o personagem favorito dele e era o Pica-Pau. Ah, que legal. Então, eu prometi para ele que eu ia costurar uma máscara para ele, porque estávamos em período de pandemia, com o A figura do desenho do Pica-Pau. Pica-Pau. Que Isso. lindo. E eu fiz Fez? essa máscara, eu achei pela internet, comprei o adesivo do Pica-Pau. É demais. Essa doutora é demais. E eu consegui convencê-lo a fazer esse procedimento em ambulatório, não Fantástico. precisou do hospital, né? Porque a gente tinha essa dificuldade. E resolvemos o problema dele. Então, esse é um caso que eu sempre me lembro muito, porque ele ganhou a máscara, saiu todo feliz do consultório. Ele era um paciente não verbal, assim, tinha um nível de suporte alto, né? A família estava muito desesperada, Uhum. porque ele estava muito agressivo, ele não dormia, ele se machucava a mãe, mas
E aí, obviamente, que eu Parabéns. casei com a família, né? Porque Claro. ela ia sempre. Claro, para evitar problemas futuros e porque a Exatamente. confiança foi alta, né? Exatamente. A criança passou a ter Naquele confiança e está bem momento. ambientada com a doutora Gisele, É né? isso aí. Foi. Nossa, mas você vê que vai além do atendimento, né? Tem que ter um olhar, tem que ter esse sentimento de E- cuidar. Eu era aquela dentista que fazia um pouco de tudo. A gente era um pouco psicólogo, ou assim, claro, né? Você identifica a necessidade e manda para quem tem que fazer. Então, Exato. eu realmente era aquela que trabalhava em equipe multidisciplinar. Eu acionava todo mundo. Olha, acho que isso aqui é com a fono, acho que isso aqui é com o serviço social. Eu ia atormentando todo mundo. Nossa, é um privilégio mesmo ter você. Nossa, que privilégio. Que privilégio. E esses casos, eles reforçam a nossa vocação, né? Ah, sim. Você vai para casa com a sensação de dever cumprido, né? Você dorme em paz. Fala, ai, hoje aquela família vai dormir, aquela criança vai comer. Então, realmente, né, é uma gratidão Gisele, muito grande. essa gratidão dá para sentir, né? Essa vocação, mas eu acredito que você também comentou da falta de profissionais especialistas, né? Sim. E você tem tudo para ser uma boa professora na área. E já pensou em carreira docente, em fazer a pós-graduação, Sim, mestrado, doutorado? sim. Eu tava, antes de engravidar, eu estava fazendo inglês, né? Para ter, enfim, a certificação. Eu gostaria de fazer na USP, né? Porque eu já me graduei lá, me especializei. Mas é um requisito, né? Sim, Ter o sim. título, né? A Ter a titulação, certificação a top. certificação TOEFL. Mas aí, enfim, eu falei também quero ter filho. O relógio biológico bateu a porta, eu falei, eu vou parar um pouco esse inglês. E aí, assim, eu não retomei, mas sim, eu acho que é um momento. A gente até conversou sobre isso esses dias. é, eu acho que eu já fiz muito, É. clinicamente. E eu acho que cheguei num momento que eu preciso mais ensinar, não é que eu preciso deixar de fazer, mas Não, eu sim. preciso Eu te ensinar entendo. outras pessoas a fazerem Eu te também, entendo. Eu sinto né? isso também. Eu sinto isso. Despertar essa vontade em outras É. pessoas mais jovens que, né, ainda tem mais energia, enfim. Então, Eu sinto isso eu e foi penso por sim. isso que eu voltei a dar aula. Na verdade, eu fui convidado pela nossa magnífica reitora, a doutora Renata Viegas, da Universidade Metropolitana de Santos, a quem eu agradeço sempre, né? Eu fui convidado para retornar e isso me traz esse sentimento de falar, puxa vida, eu faço no consultório, eu estendo de outras maneiras também, né, com Uhum, as ações sociais, mas está faltando essa colaboração na formação dos profissionais. uhum. E eu estou muito feliz de ter retornado e poder colaborar com a formação de novos profissionais. E você tem isso também. Eu acho que nós precisamos ter a doutora Gisele como referência para os futuros profissionais. Porque resgatar vocação, propósito, enaltecer os propósitos nobres e sempre com técnica, com qualidade, amor, paixão pelo que faz, é imprescindível, né, Gisele? Ainda mais nessa área, né? Ainda mais essa área, Sim, que é uma carência de profissionais, uma demanda aumentada em todos os sim, municípios. sim. Uau! Famílias muito cansadas de procurar profissionais e não encontrar. De não ser bem atendido, de ter que esperar anos numa fila para um atendimento que, quanto, né, todo tipo de intervenção precoce aí, falando do paciente especial com. Claro, as patologias, de uma maneira geral, quanto mais precocemente você as diagnostica, melhor o seu prognóstico, Sim, né? Mas aqueles pacientes com, principalmente, transtorno neuropsicomotor permanente, precisa de intervenção precoce sim, e de manutenção dessa intervenção a longo prazo. sim. Então, eu acho que também isso falta nas políticas públicas. É uma rede de acesso, trata Ágil. 3 meses para poder andar a fila, mas e a qualidade, né? Falha na qualidade. Como é que fica essa questão? Então, isso também é algo que tem que ser pensado, que tem que ser considerado, porque são pacientes que vão ser pacientes especiais a vida toda, Sim, sim, né? com certeza. Uau, muito a ser feito. Demais. Que bom contar com você nessa frente, Obrigada. Gisele. Que bom contar com você Muito obrigada. nesse trabalho. É, e aqui está uma mensagem importante, né, para todos que nos ouvem, né, de 3 a 5 ações práticas para o ouvinte aplicar já na investir em formação continuada sobre odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, você que é cirurgião dentista, pode colaborar, se você se sente vocacionado, tocado, se você se identifica com a história da doutora Gisele, nossa colega, a doutora Gisele, puxa vida, invista, porque é um chamado, né? E é tão importante.
Faça isso. Prepare o seu consultório para receber pacientes com necessidades especiais, tem que estar ambientado, adequado. Lógico que você deve estar preparado, não adianta o consultório estar preparado se você não está, você deve estar preparado, mais ainda do que o consultório, mas é importante trabalhar isso. Pratique a escuta ativa e tenha paciência, então ouça muito a família, né? Entenda melhor o cenário, as circunstâncias todas, Exatamente. a patologia que aquele paciente apresenta, você precisa ter domínio, você sabe disso, mas é importante reiterar. E cria um ambiente acolhedor, com ajustes simples que fazem a diferença, né? E para cada tipo de patologia ou alteração, existem algumas peculiaridades que são importantes de serem conhecidas. E um plano de atendimento personalizado, afinal de contas, cada paciente é especial, E independente de necessidades especiais. Porque a Exatamente. gente fala de pacientes com necessidades especiais, todos somos. Sim, Todos temos alguma necessidade. Você exatamente. falou isso logo no início. Sim. E não é para um paciente com necessidade especial, todos somos. É porque alguns casos, e muitos casos, na verdade, tem uma peculiaridade maior, uma condição maior, seja uma diabetes, uma cardiopatia, Uhum. seja uma hipertensão Hipertensão arterial, descompensada, né, sim. descompensada, uma condição neurológica, motora, né, intelectual, tem uma necessidade. Então, precisa estar bem preparado. Ah, puxa, doutora Gisele, eu tenho tantas perguntas aqui. Fica à Eu vontade. queria, se você pudesse deixar, por exemplo, uma única mensagem para os profissionais de odontologia que ainda não atendem pacientes com necessidades especiais, qual seria essa mensagem? Olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é amor pelo que você faz, sabe? Abra a porta do seu consultório e enxergue aquela pessoa, mas não enxerga como um todo, sabe? A história, a sua história de vida, dedique tempo à anamnese. E não tô falando só do termo técnico, do que é a doença A, B, C. Não, conversa, sabe? Conversa, entende a realidade dela. Eu que tenho, né, eu tive uma experiência longa no serviço público, às vezes, assim, a necessidade é uma escova de dente para a família inteira, entendeu? Então, Uhum. aí não adianta você cobrar também, eu vou cobrar uma boa higiene, se você também não dedicou 10 minutos do seu atendimento para ensinar a fazer isso, né? E às vezes até viabilizou o recurso, né? Exatamente, assim, adapta para aquela pessoa. Então, eh, se você tem interesse, vontade de atender esse público, eh, abra seu coração e sem julgamentos. É isso. Excelente. É isso aí. É emocionante ouvir você falar. E aí você falou uma coisa importante, eu acho que também nós não abordamos, eu acho que é importante. Existem situações em que a higiene bucal deve ser feita, num caso, paciente com deficiência, pelo cuidador, pelo tutor, Sim, cuidador, sim. e em algumas situações a pessoa tem um comprometimento motor, mas não necessariamente intelectual, que precisa de um ajuste, uma Uma adaptação dos adaptação. recursos, né? Sim, E isso tudo tem que ser personalizado, sim. avaliado conjuntamente com terapeutas, Terapeuta ocupacional, fisioterapeutas. exatamente. A gente chama de tecnologia assistiva, né? Até de baixo custo, dependendo, né, enfim, da condição daquela família. Então, por exemplo, assim, para citar alguns pequenos exemplos, né? Pacientes que a família tem dificuldade de promover higiene porque travam a boca, não abrem a boca. A gente pode ensinar a fazer os abridores com um palito de sorvete ou abaixador de língua, material de baixo custo. Sim, Palito de sorvete, fita crepe, gaze. Então, a gente ensina isso no atendimento. excelente. Até oferece um para levar para casa como modelo, para depois a família, né, porque a família possa reproduzir. Pacientes com transtornos sensoriais que têm dificuldade em aceitar a presença da escova de dente. Então, às vezes, é um paciente já adolescente, ou mesmo uma criança já maior. Muitas vezes eu indicava: olha, tenta uma escova de bebê, que tem uma estrutura mais delicada, uma cabeça menor, de repente a aceitação é melhor. É melhor Sim. você fazer com uma escova pequenininha do que não promover a higiene bucal Perfeito. e isso, né, acarretar uma série de problemas. Pacientes com deficiência motora, mas que não têm alterações cognitivas, a gente pode adaptar, por exemplo, o cabo da escova com espaguete de natação, Uhum. para aumentar o diâmetro e para que ele possa fazer a apreensão mais adequada Excelente. possível. Então, e feeling, né? É, É feeling. é o feeling. É Você precisa isso. ajustar para aquela Para pessoa. aquela pessoa. É isso aí. Às vezes dá certo, às vezes não dá, a gente tenta outra estratégia, mas se tiver paciência, funciona. A base é o amor, é o É conhecimento isso. técnico, aliado ao amor e o propósito de fazer a diferença na vida da pessoa. Daquela pessoa, sim.
E deitar em casa, chegar em casa, assim, com a sua consciência super tranquila. Doutora Gisele, nossa, vocês viram, né? Esse episódio foi. Eu acho que eu já posso convidar a doutora Gisele para outros episódios, né? A gente está aqui, eu estou maravilhado pela energia, pela vocação, pelo propósito e por confirmar tudo que eu sempre soube, né? Pelo tempo que eu conheço a doutora Gisele, eu acho que já faz mais de 15 ou 20 anos, talvez, e a gente sabe da vocação que ela tem e que os profissionais de saúde, de uma forma geral, têm. E que muitas vezes é perdida essa vocação ou propósito. E esse podcast ele tem essa finalidade, sabe? Ele tem essa finalidade de trazer pessoas de valor, profissionais que fazem a prática clínica com excelência, com paixão, com amor, sempre com exercício ético e legal e promovendo o melhor para os nossos pacientes. E trazer essa informação para você que nos assiste, seja você profissional de saúde, cirurgião dentista ou não, ou um leigo de uma forma geral, conheça mais. Porque quando você passa a conhecer, você realmente pode não só aplicar onde você se encontra, mas pode compartilhar. Por isso eu também convido as pessoas a compartilhar esse conteúdo a mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer, saber mais sobre essa especialidade tão importante, atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais. Uau, tô assim, uma verdadeira lição, o aprendizado com você, a empatia, a inclusão, a paixão. Eu estou muito feliz, agradeço imensamente a você, doutora Gisele, por tudo que Obrigada. você tem feito, colaborado em promoção da saúde bucal das pessoas e, nossa, fortalecendo nossa profissão, né? A odontologia merece profissionais de altíssimo nível como você e para mim é uma verdadeira honra. Se você gostou desse conteúdo, então compartilhe, faça isso. Eu acho que merece ser compartilhado. Bom, e a tua mídia social? Você tem mídias sociais para a gente compartilhar, para as pessoas te seguirem? Eu tenho um Instagram, mas é um Instagram pessoal, né? Assim, eu Em breve fiz terá o eu profissional. fiz um perfil profissional, mas eu confesso que com a bebê tá um pouquinho em segundo plano. Vamos também. aguardar as cenas dos próximos capítulos. A Lavínia logo vai liberar a doutora Gisele, né? Ela vai falar, mamãe, pode trabalhar que eu tô indo bem aqui, né? São os sinais que o bebê, a criança já mostra. E eu acho que a doutora Gisele vai poder estar conosco em mais episódios, aí sim, com um podcast, uma mídia social profissional. Sim. E, se possível, até junto de nós, a nossa equipe, formando um grande time a favor da saúde bucal. Eu peço para que vocês possam seguir, então, a compartilhar esse conteúdo e também nos seguir no Instagram, @Ricardo_Orliana. Né? Lá nesse Instagram a gente vai compartilhar muitos conteúdos e mais informações. E fazemos tudo isso porque a odontologia com propósito é a odontologia que transforma vidas. Isso é muito importante. Doutora Gisele, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite e estou aí. Se precisar, eu venho de novo. Muito obrigado. Agradeço a vocês também que assistiram até aqui e peço que nos acompanhem nos próximos episódios. Até breve. Um abraço.